Graça e paz, amada igreja, que Deus abençoe a tua vida. Quero compartilhar da palavra do Senhor ao teu coração nesse dia. Mas antes de compartilhar a palavra do Senhor, eu quero convidar você a fazer a liturgia do YouTube, né? Se inscreva no canal da nossa igreja, ativa o sininho para que você possa receber notificações de novos materiais, novos conteúdos, novas mensagens. Se inscreva no canal, compartilhe isso. Peço para que seus amigos, parentes possam se inscrever também, a fim de que eles recebam a palavra de Deus também aos seus corações. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse dia, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13, Lucas 12, verso 13, que nos diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amado, eu quero orar com você, por você, pela sua casa, pelo seu lar, e pensando também em todas as vidas de todas as pessoas que estão enfrentando essa grave doença, que estão enfrentando enfermidades, que estão enfrentando uma situação tão delicada, pessoas que têm partido, né, e deixado os seus entes queridos. Eu quero orar para essas vidas, pelas famílias, pelas equipes médicas que estão na linha de frente. Onde você está, feche seus olhos, dirija ao Senhor também uma palavra de oração, uma palavra de clamor, uma palavra de cura, de milagre realmente sobre nossa nação, sobre nosso país, sobre nossa cidade. Pai bendito, Pai amado, nós cremos e confiamos que o Senhor é unicamente o detentor de toda autoridade, de todo poder, para trazer a cura, trazer o alento, trazer o milagre, trazer a misericórdia, a graça sobre nossa nação, sobre nossa cidade. Deus, que o Senhor venha nos conduzir, venha nos guiar, venha nos proteger dessa enfermidade, venha, Deus, guardar as nossas vidas. Mas, Deus, nós queremos clamar, queremos pedir o teu alento, queremos pedir a tua misericórdia sobre cada vida, sobre cada família que está, ó Deus, enfrentando essa doença, que tem um parente, um amigo, alguém que está, ó Deus, internado, que está entubado, que está entre a vida e a morte. Deus, nós clamamos ao Senhor: traga a cura sobre essas vidas, traga misericórdia sobre essas vidas, derrama o teu milagre, faça o teu milagre sobre cada vida, trazendo a tua cura, a tua restauração. Ó Deus, nós clamamos pelos enfermos, nós clamamos pelos familiares que estão, ó Deus, nessa angústia, nessa luta, nessa batalha, ó Deus, contra essa enfermidade, vendo os seus parentes, vendo os seus amigos se definharem, se perderem, se partirem. Deus, guarda, tu sustente, ó Deus, conduza cada família, visite cada lar, cada leito de hospital, que o Senhor possa visitar nesse momento, nesse instante, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, colocamos toda a equipe médica, enfermeiros, auxiliar em enfermagem, há pessoas que trabalham no hospital, posso ser porteiro, cozinheiro, faxineiro, não importa qual lugar que ele trabalha. Ó Deus, adentrou aquele lugar, está correndo riscos, que o Senhor venha guardar, venha preservar, venha cuidar, ó Deus, dessas vidas, das suas famílias. Deus, venha trazer o alento sobre essas cidades, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, clamamos a Ti sobre essa nação, sobre este povo. Ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Deus, nos conduza
nos direcione, que essa enfermidade possa cessar, que essa enfermidade possa ir, ó Deus, a ser extinguida em nome de Jesus. Deus, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, quero pensar com você nesse dia sobre investindo o tempo naquilo que importa. Investindo o tempo naquilo que importa, naquilo que é importante. E meu amado, quantas vezes nós não desperdiçamos o nosso tempo, né? Quantas vezes nós não passamos nosso tempo em redes sociais, quanto tempo nós não passamos na frente da televisão, assistindo programas favoritos, séries e tudo mais. Quantas vezes nós não desperdiçamos o nosso tempo com coisas secundárias. E aqui nós temos um homem, aí nós temos um ensinamento do Senhor sobre a avareza, sobre um desperdício ou uma busca gananciosa por bens, por posses, por materiais. E eu quero pensar com os amados nesse texto, nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo, onde nós temos visto pessoas se partirem, nós temos visto pessoas findarem as suas vidas nesse tempo, nesses dias, por essa enfermidade. E nós vemos que nós não podemos mais ter tempo com elas, porque elas se foram. E quantas vezes nós estamos tão dispostos a investir o nosso tempo em coisas secundárias, em coisas que podem ser deixadas para depois, em coisas às vezes sem importância ou simplesmente inúteis. Aqui no texto, verso 3, nos diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus então diz: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Aquele homem foi procurar Jesus não porque estava interessado na salvação, não porque estava interessado nos ensinamentos de Jesus, não porque estava interessado nos milagres de Jesus, mas estava interessado na herança, estava interessado na parte a que lhe cabia, estava interessado naquilo que lhe era devido. Ele tinha todo o direito, ele tinha todo o dever, toda a obrigação, todo o direito de ir atrás da sua herança, de ir atrás daquilo que lhe era devido. Ele deveria realmente ir atrás, mas ele estava indo até Jesus para uma coisa secundária, para desperdiçar o tempo dele, o tempo de Jesus, com uma coisa que não lhe cabia, uma coisa que não era a prioridade para Jesus. Em vez de ele investir o seu tempo em ir até Jesus para ouvir seus ensinamentos, para ouvir as suas palavras sábias, para ouvir os seus direcionamentos, para ouvir suas palavras de salvação, ele foi até Jesus interessado em que Jesus ordenasse ao seu irmão, desse uma ordem ao seu irmão para que esse lhe desse a parte da herança. E meu amado, quantas vezes nós estamos indo até Jesus interessados naquilo que nos cabe, interessado naquilo que é nosso direito, interessado naquilo que nós achamos que temos o direito de dizer: Senhor, eu exijo que o Senhor faça isso, ordena meu irmão, diga meu irmão que me dê minha parte. Em vez de nós buscarmos ao Senhor unicamente pela presença, pelos ensinamentos, pelas palavras, pela orientação do Senhor Jesus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos desperdiçando nosso tempo com aquilo que é secundário. Estamos indo até Jesus, interessados naquilo que é nosso, naquilo que é nosso direito, naquilo que é que nos cabe, e não estamos indo até Jesus para buscar as suas palavras, para buscar os seus conselhos, para buscar a sua direção, para perguntar: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que eu posso fazer para Ti? Como eu posso Te servir melhor? Como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um pai melhor? Como eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser um servo Seu melhor? Como eu posso ser um filho Seu melhor? Como eu posso de fato seguir a Sua vontade, seguir a Sua ordem, a Sua direção? Como eu posso de fato aprender com o Senhor? E nós estamos buscando aquilo que talvez nós achamos: é meu direito, é meu direito, então eu posso ir até Jesus para assassir o meu direito, para buscar o meu direito. Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? As palavras: olha, eu tenho muito mais coisas para fazer do que isso.
Vocês podem resolver essa pendência, vocês podem resolver essa situação, vocês não precisam que eu intervenha nisso. Não é meu papel, não é o meu dever, não é o meu papel interceder nessa parte, se ele deve ou não dar a sua herança. O verso 15 diz: então ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui Jesus, aquele homem busca uma palavra de autoridade de Jesus, para uma situação que ele achava que era o seu direito, e de fato era. Mas aqui, este homem, houve um conselho, uma recomendação de Jesus: olha, se tem algo que eu posso fazer por você, cuidado, tende cuidado e guardai-vos toda e qualquer avareza. Cuide com o seu coração para que você não busque demasiadamente as riquezas, a posse. Gaste o seu tempo nisso, gaste a sua vida nisso, buscando os bens e as posses, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está dizendo aqui: olha, tem muito mais para você vivenciar, tem muito mais para você fazer do que simplesmente se preocupar com os bens que você tem, do que simplesmente se preocupar com as posses que você tem. Meu amado, há muito mais para nós dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, do que apenas corrermos atrás da abundância de bens, abundância de posse, em ter, eu preciso ter um carro zero, eu preciso ter uma casa de tantos metros quadrados maior, mais ampla, e nós gastamos a nossa vida atrás dessas coisas. Não estou dizendo para você que é pecado, que é errado você ter um bom carro, que você ter um carro zero, que você ter uma casa grande, boa, confortável, sejam errados, não. Mas na verdade, muitas vezes nós queremos sempre mais, unicamente para dizer: olha o que eu tenho, olha as posses que eu tenho, e desperdiçamos o nosso tempo, aquilo que nós poderíamos investir em outras coisas mais importantes. Nós desperdiçamos a nossa vida, a nossa juventude, atrás de conseguir. Enquanto nós estamos diante do Senhor e podemos aprender tanto dEle, podemos servir tanto a Ele, podemos ajudar tanto outras pessoas servindo ao Senhor, nós estamos desperdiçando o nosso tempo, a estadia, o nosso tempo diante do Senhor, atrás dos bens, atrás das posses, atrás daquilo que eu posso ter, daquilo que eu quero ter, daquilo que eu quero possuir. Que nós possamos tomar cuidado com isso, que nós possamos de fato ver onde está o nosso coração. E aí então Jesus disse: olha, ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Jesus ainda traz um ensinamento àquele homem que foi buscar uma palavra de justiça ao Senhor, de autoridade, de ordem, para que seu irmão pudesse repartir os seus bens com ele. Mas ele ouve um conselho, ouve uma palavra de exortação, ouve um conselho diante do Senhor, ouve um ensinamento muito grande. Jesus o campo de um homem rico produziu com abundância. Eu estou dizendo: olha, aquele homem já tinha muitas posses, já era rico o suficiente, já tinha muitos bens, o seu campo produziu abundantemente. O que havia de errado nisso? Nada. Ele plantou, o seu campo produziu, que maravilha. Que havia abundância, havia coisas demasiadamente grandes ali para aquele homem. O seu campo havia produzido grandemente, o seu campo havia produzido coisas maravilhosas, mais do que ele podia até mesmo guardar. O seu campo havia produzido grandes coisas, não havia nada de errado. Aquele homem já tinha muitas riquezas. O verso 17 nos diz: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E agora ele produziu,
O campo produziu abundantemente, mas o lugar que ele tinha era pequeno. Ele não tinha como guardar todos aqueles bens, ele não tinha como guardar todos aqueles frutos. Ele disse então: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. O plano dele era perfeito. Se o meu campo produziu abundantemente, eu não tenho onde guardar, eu não tenho onde colocar, vou derrubar esses meus celeiros antigos e vou construir celeiros maiores. E vou ter ali onde guardar os meus frutos, onde guardar os meus bens. E aí o verso 19 diz: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ele diz: olha, eu não preciso me preocupar. Depois que o campo produziu abundantemente, eu não tenho mais com o que me preocupar. Eu não tenho mais o que me preocupar. Eu tenho abundância. Então eu vou somente usufruir, eu vou somente aproveitar, eu vou somente me regalar disso, me aproveitar disso, me desfrutar disso. Olha, disse a minha alma: tens depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Que maravilha, né? A bênção em abundância, bênção grandiosa, bênção mais do que ele poderia consumir, mais do que ele poderia guardar. Mas aí o verso 20 nos serve de grande alento, é onde eu quero entrar com você aqui nesse verso. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu amado, este homem, ele não tinha nada de errado. Ele tinha abundância de bens, era rico, seu campo produziu mais do que ele poderia guardar. Ele fez então um planejamento de derrubar aqueles celeiros antigos, construir uns celeiros novos. Mas a palavra aqui que o Senhor usa para ensinar aquele homem que queria a sua herança, que queria que seu irmão repartisse sua herança, a palavra que o Senhor diz: olha, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Ele diz: olha, dessa noite você não passa. Você trabalhou, você produziu, você investiu, você está planejando, mas o tempo seu será escasso. Tudo aquilo que você possui vai ficar. Deus trouxe uma palavra no meu coração nesse texto, mostrando que muitas vezes nós estamos gastando tanto tempo construindo novos celeiros para produzir, para guardar aquilo que nós conseguimos produzir. Estamos gastando tanto tempo construindo novos celeiros, que o nosso tempo nós estamos perdendo, desperdiçando, enquanto nós deveríamos aproveitar com as pessoas, nós deveríamos aproveitar com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os amigos. Deveríamos aproveitar o nosso tempo para podermos dar um abraço, para podermos passar mais tempo juntos. Meu amado, nós temos visto nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tantas vidas, nesse último ano que passou e nesse que estamos entrando, tantas vidas se indo embora, tantas vidas se perdendo, tantas vidas que tinham planos, sonhos, objetivos, metas, mas que foram ceifadas, foram tiradas, não puderam concluir os seus planos, não puderam concluir as suas metas. E a pergunta que eu faço: será que o tempo que elas estiveram aqui, elas aproveitaram ao máximo para dizer à pessoa que estava ao lado dela, para dizer aos filhos, ao marido, à esposa, aos amigos: olha, eu te amo, olha, eu preciso de você, olha, você é importante para mim, olha, estamos juntos nessa? Será que elas aproveitaram para poder dar o último abraço, uma última palavra, um último tempo, um último momento? Nós temos visto pessoas que em uma semana, num dia você cruza com ela, num dia você está diante delas, num dia você está com elas ali, mas depois no próximo dia elas são internadas, são entubadas, não podem mais falar, não conseguem mais expressar o que sente, e uma semana depois, 2 semanas depois partem. Mas você estava com ela ontem,
você estava diante dela ontem, você teve a oportunidade de falar algo para ela e não falou. Nós temos visto tantas pessoas partirem, pessoas, amigas, próximas, distantes, que não puderam, que nós não pudemos e elas não puderam dar uma última palavra, dar um último abraço, cheias de planos, cheias de sonho, mas foi cefada. Pessoas jovens, velhos, de todas as faixas etárias, se partindo, cheias de planos, cheias de propósitos, cheias de objetivos. Mas que essa noite pedirão a tua alma. E aquilo que você tem, para que será? Meu amado, nós estamos vivendo dias onde o que mais importa é o tempo que nós passamos junto com as pessoas, do que as posses, os bens que nós temos, do que aquilo que nós vamos deixar de material, de herança para as outras gerações, para os filhos, O que mais importa nos últimos dias, nos últimos tempos, é o quanto você falou para a pessoa que estava próxima de você. Você é importante para mim. Olha, eu te admiro. Olha, você de fato é a pessoa que eu quero estar contigo o tempo todo. Você é uma pessoa especial e importante para mim. Pessoas que marcaram nossas vidas, pessoas que tiveram uma história, conviveram conosco, frequentaram a nossa casa, frequentamos a casa delas. Pessoas próximas, amigas, e vão ficar só a recordação, vão ficar só as lembranças, mas nós não tivemos tempo de dizer: olha, vai com Deus. Gastamos tanto tempo, desperdiçamos tanto tempo planejando, almejando, mas a nossa vida é como um sopro, a nossa vida é passageira. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Louco é se essa noite pedir a tua alma, se essa noite o Senhor dizer: olha, eu quero chamar o meu filho para estar comigo. Olha, eu quero chamar a minha filha para estar comigo. Olha, eu quero chamar o meu servo para estar comigo. O que nós temos deixado não são os bens que importam, mas o tempo que nós estamos com as pessoas que nós amamos, o tempo que nós investimos, gastamos com elas. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nesse último ano e nesse começo desse ano, Deus tem chamado a sua igreja a orar, Deus tem chamado a sua igreja a clamar, Deus tem levado a sua igreja a buscar, a se unir em oração, a se unir em clamor. É interessante porque quantas vezes nós não defendemos a placa de uma igreja? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, a minha igreja é assim, a minha igreja é assado. Defendemos a placa de igreja, mas nesses últimos tempos Deus tem aniquilado as placas de igreja. Nesses últimos tempos, Deus tem levado a sua igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, a orar. Seja pessoas da Assembleia orando por pessoas de igrejas tradicionais, seja de igrejas tradicionais orando por pessoas de igrejas pentecostais, seja pessoas com pensamentos teológicos diferentes orando pelo outro. Porque o que importa, meu amado, não é a sua placa de igreja, mas é o corpo de Cristo. Deus tem aniquilado as placas de igreja nesses últimos tempos e feito o seu corpo, o corpo de Cristo, a orar, a clamar por vidas. Fulano de tal está precisando de oração, a igreja se une e ora. Fulano de tal igreja, fulano de tal está precisando de tal oração, a igreja se une e ora. Deus não tem levado as placas de igreja a orar, Deus tem levado o seu corpo, a sua igreja, o seu corpo a orar, a clamar, a se prostrar diante do Senhor. E não somente isso, nesses últimos tempos Deus tem mostrado para nós o que de fato é importante, o que de fato importa, o que de fato é importante em nossa vida. Nós gastamos tanto tempo, investimos tanto tempo atrás de coisas, atrás de recursos, atrás de bens, mas aquilo que importa, que é o tempo que nós investimos nas pessoas,
o tempo que nós passamos com as pessoas, o tempo que nós servimos ao Senhor, nos dedicamos ao servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir as pessoas. Servir ao Senhor é poder ser um amigo, um companheiro, uma companheira. É poder estar auxiliando pessoas a estarem diante do Senhor. Meu amado, Deus tem nos chamado a pararmos e dizer para a pessoa que você cruzou na rua depois de tanto tempo: que bom te ver, que bom que ver que você está bem, que bom poder te abraçar, que bom poder compartilhar um pouco com você. Meu amado, o que mais importa não são o tempo que nós gastamos construindo novos celeiros. O que mais importa são os elos de amizade, de amor que nós vamos deixar. Como será a nossa história? Como será que as pessoas vão se lembrar de você? Aquele que gastou o seu tempo, a sua vida, a sua juventude construindo novos celeiros, ou aquele que de fato construiu amizades, construiu elos de amizades, construiu elos de afinidade. Como nós vamos partir? E aí Deus nos tem chamado pessoas de um dia para o outro, sem aviso prévio. Jesus não tem deixado uma lista: olha, tal semana é fulano que vai, tal mês é ciclano que vai. Jesus não tem deixado uma lista prévia dos servos que Ele vai chamar. Ele simplesmente tem chamado. Ele simplesmente tem dito: olha, vem, porque eu quero você aqui comigo. Não invista seu tempo em celeiros, ainda que eles sejam importantes, ainda que eles sejam úteis para guardar os seus frutos, ainda que sejam importantes para a tua casa. Invista no relacionamento, nas amizades, no elo, no vínculo entre as pessoas, entre as pessoas que fazem parte da sua vida. Invista nisso, porque de fato é isso que vai importar no final. Quem estará contigo, quem se lembrará de você, quem de fato olhará para os seus que você deixará e dizer: olha, eu vou cuidar deles. Descanse em paz. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O mais importante, Jesus está dizendo: olha, aquele que de fato entesoura, guarda, busca os seus recursos para si próprio, com o intuito simplesmente de enriquecer, com o intuito simplesmente de ter mais, de ter mais, de ter mais. Esse, na verdade, tem desperdiçado o seu tempo, porque o que mais importa é aquele que é rico para com Deus, aquele que tem crédito diante do Senhor, aquele que vive para servir ao Senhor, vive para cumprir a vontade do Senhor, vive para fazer a vontade de Deus. Esse é o que importa. Meu amado, não gaste o seu tempo construindo celeiros, gaste o seu tempo, invista o seu tempo construindo elos afetivos, seja de amizade, seja conjugal, paternal, maternal. Crie vínculos, crie elos que vão ficar. Deixe memórias, marque a sua família, o seu povo, os seus amigos. Marque a vida deles com a sua presença, com a sua amizade, com o seu afeto, com as suas palavras de incentivo, de amor, de graça. Não espere alguém estar sendo entubado para você poder lembrar dela. Não espere alguém estar sendo sepultado para você recordar. Não espere alguém partir para você dizer: olha, essa pessoa é importante para mim. Faça isso antes. Não espere alguém entrar numa UTI para você recordar o quanto aquela pessoa foi importante ou é importante para você. Não espere alguém passar pela enfermidade ou até mesmo enfrentar a morte para você clamar pela vida dela.
para você clamar pela vida dos parentes, dos amigos, das pessoas próximas. Não espere. Deus não dá aviso prévio de quem Ele vai chamar. Deus não nos avisa quando chegará a nossa hora. Ele simplesmente manda chamar. E um bom filho, ele sempre está pronto para atender a voz do Pai. Enquanto você está aqui, invista seu tempo naquilo que realmente importa. Invista a sua vida naquilo que realmente importa, que são pessoas, que são a servir, demonstrar o amor de Deus. Servir pessoas, servir ao Senhor através de pessoas, demonstrar o amor do Senhor para pessoas. É isso que importa, meu amor. É isso que de fato vai ser importante para a sua vida. Não parta ou não perca alguém e depois diga: olha, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter falado, eu poderia ter dado um último abraço, eu poderia ter me despedido, eu poderia. Porque nesses últimos tempos, até mesmo o Covid tem tirado até mesmo isso. Um último abraço, uma última despedida. Nesses últimos tempos, o Covid tem nos afastado, nos isolado, nos privado de estarmos longe uns dos outros. Mas ainda bem que nós temos telefone, temos internet, chamada de vídeo, temos imensamente vários recursos para dizer: olha, estou aqui para o que precisar. Você é importante para mim. Meu amado, que Deus conduza o nosso coração, que Deus conduza a nossa vida a investirmos o nosso tempo naquilo que realmente importa, a investirmos a nossa vida naquilo que realmente importa, que são pessoas, são o nosso elo com as pessoas. Que Deus conduza o teu coração. Eu quero orar por você mais uma vez, quero aclamar ao Senhor diante de sua palavra mais uma vez. Pai bendito, nós clamamos por cada vida, nós clamamos por cada família, nós clamamos por aqueles, ó Deus, que estão passando por grandes provas, por grandes lutas, por grande provação. Nós clamamos por cada vida, nós clamamos ao Senhor, clamamos a Ti, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as suas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor venha a trazer um alento para as famílias enlutadas, que o Senhor venha trazer um refrigério, Deus, para a vida dos enfermeiros, dos médicos, dos auxiliares de enfermagem, daqueles que trabalham diretamente cuidando de pacientes, cuidando da enfermidade. Ó Deus, que o Senhor venha trazer um alento aos seus corações, tanto físico como espiritual, como emocional. Deus, venha cuidar, venha fortalecer as suas vidas, as suas mãos, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a Ti, clamamos ao Senhor, pedimos o Teu alento, o Teu conduzir, o Teu guiar, o Teu direcionar. Ó Deus, cuide, cure, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus lhe conduza, que Deus cuide da sua casa e do seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus.